Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ricardo Nakamura pegou o rei do GoCash e jogou pra galera. Que história é essa? O que aconteceu? Torneio de eSports final. A gente tem aqui Estados Unidos contra a Índia por equipes. E o Ricardo Nakamura e o GoCash são o tabuleiro principal, o último tabuleiro para terminar. E os Estados Unidos tá ganhando do time da Índia. Todos os tabuleiros, os Estados Unidos estão ganhando. E essa é a rodada final. Ricardo Nakamura joga o rei. Cara, eu achei que ele fosse quebrar a cruz e sair correndo. Eu vivo falando isso aqui no canal. Eu acho que eles estão ouvindo o canal Xadrez Brasil. Falam, quebra a cruz e não sei o que. E parece que quase aconteceu isso mesmo, né? Agora, vamos dar uma olhada nessa partida e depois conversar um pouquinho sobre isso. Será que foi desrespeito ao GoCash? Será que o Ricardo Nakamura quis ofender o GoCash? Ou será... Como é que foi esse contexto aí? Qual a repercussão disso aí no mundo todo? A gente vai comentar sobre isso, mas vamos ver primeiro aqui essa partida que foi pura adrenalina, pura emoção. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te fazer uma perguntinha. Você já percebeu como é que uma camiseta pode mudar o seu dia? Pois é, tem roupa que só cobre e tem roupa inteligente. A Insider criou um conceito chamado Smart Wear Better Living. Roupas feitas com tecnologia para te deixar mais confortável, confiante e produtivo. A Tech T-Shirt, por exemplo, não desbota, regula a temperatura e tem um caimento que valoriza, né? Então, aqui, ou seja, é a básica que não é básica, performance mais sofisticação. E o melhor, com o meu cupom XADREZ que tá aqui na tela, você garante 12% de desconto e o link tá aqui embaixo já aplica o cupom direto no carrinho, tá bom? Tá na descrição, tá no comentário fixado. E somando com as promoções do site, você consegue até 35% off. Então é o momento certo para conhecer os produtos da Insider. A Insider está com novidades incríveis também. Abriu a primeira loja física no Morumbi Shopping em São Paulo. Lançou também uma collab com o The Coffee, uma camiseta exclusiva e até uma bebida autoral, o Insider Iced Apple Latte. Olha só! Então já sabe, use o cupom XADREZ, clica no link que está aqui na descrição e faça parte desse movimento de Smart Wear Better Living. Agora vamos pro vídeo, bora lá! O Ricardo Nakamura já começa de uma maneira diferente nessa partida. Ele começa com o lance B4, a abertura polonesa, sabia? Você sabia que tinha esse nome? Eu nem sabia disso. Abertura polonesa, E6 foi jogado já diretamente atacando o peão. E aqui bispo B2. Você não vai querer tomar o peão e perder o peão aqui de G7, porque a torre fica encurralada. As brancas já têm uma vantagem quase vencedora. Por isso o cavalinho F6 foi jogado aqui pelo GoCash e agora o lance A3 protege o peão de B4. D5, o GoCash segue expandindo, busca espaço aqui no centro e o Ricardo segue com E3. Bispo vem para D6, prepara para rocar. Ricardo segue expandindo com C4. Roque coloca o rei em segurança, cavalo F3 segue o desarrolho, luta pela casa de E5, evita pelo menos esse lance. E aqui C6 foi jogado, o GoCash repõe aqui o peão, talvez pensando em no futuro conseguir expandir com E5. D4 já luta pelas casas centrais, cavalo de bem em D7, cavalo de bem em D2, A5 diretamente ataca essa estrutura de peões aqui do Ricardo, que segue com o melhor lance C5 atacando o bispo. O GoCash recua para a casa de C7 e temos o lance B5. Eu acho que o Ricardo Nakamura andou preparando isso daqui contra o GoCash, porque ele está fazendo só os melhores lances. É difícil você jogar com essa estrutura de peões quando você está tapando o próprio bispo e seguir movimentando o peão ao invés de mexer o bispo ou colocar o rei em segurança e rocar. A partida seguiu aqui com C por B5, bispo toma e aqui B6. O GoCash está incomodado com a falta de desenvolvimento. O bispo de casas claras precisa jogar e também o GoCash quer sobrecarregar essa cadeia de peões aqui. A partida segue com C6. O cavalo atacado do GoCash volta para a casa de B8 e aqui A4 foi jogado pelo Ricardo. O Ricardo saiu muito bem na abertura. GoCash tenta soltar um pouco o jogo com o cavalo em A6. Roque coloca o rei em segurança e o cavalo vem para B4. O GoCash tá conseguindo soltar aqui as peças. Muito bacana. Encontrou um posto avançado para o cavalo. Vai conseguir jogar com bispo A6. Cavalo em E5 foi jogado pelo Ricardo.
E aqui bispo em D6, jogado pelo Gukesh, dando um pouco mais de mobilidade para a dama. Temos o lance torre em C1, já trazendo super proteção aqui para o peão de C6. E cavalo em E8, o melhor lance da posição, jogado aqui pelo Gukesh. Ele quer a casa de C7 para o cavalo e não para a dama. A gente deve bloquear o peão passado com o cavalo, é a melhor peça, porque além de bloquear, ela pula, ela atua. Ela pula, né, por cima das peças. A única peça que pula por cima das peças é o cavalo. Então ele é bom para bloquear peão passado. Cavalo D3 foi jogado atacando este cavalo. E aqui cavalo em C7 jogado pelo Gukesh. Temos cavalo por B4, A por B4 e aqui o bispo volta para D3. Vejam como o Gukesh pouco a pouco vai melhorando a sua posição, vai soltando as peças. Inacreditável, Nakamura que começou melhor na abertura. O Gukesh vai mostrando por que ele é o campeão do mundo, vai mostrando toda a força do seu jogo. Bispo toma, foi jogado, torre toma com pressão no peão de A4, já preparando aqui uma pressão violenta. E aqui E4 foi jogado pelo Naka. Gukesh segue com o lance dama em A8, também possível seria trocar aqui. E seguir, por exemplo, com bispo em F4 seria a possibilidade apontada pelos computadores. O lance jogado foi dama em A8, bastante natural. E aqui peão por D5, cavalo por D5, o Gukesh tem uma ótima posição. O peão passado está muito bem controlado por duas peças, uma apenas dando apoio. Peão de A4, bem atacado. E aqui o Naka não dá tempo de capturar o peão, porque cavalo E4 vem com o tempo sobre o bispo. E bispo em F4 foi jogado pelo Gukesh, meus amigos. Atacando a torre, mantendo o peão atacado. Ricardo segue com o melhor lance da posição, torre C4. Notem que torre A1, que parece fazer bastante sentido, desprotege o peão de C6, que se você tiver que escolher aqui um dos peões para proteger, você escolhe em geral o peão passado, né? Ele além de não ser um peão da coluna da torre, que vale menos, tá? Vamos falar baixo para não ofender o peão da torre aqui, mas ele vale 0,7, 0,8, estudos mostram, né, que o peão, claro, se ele for um peão passado e tudo mais, pode valer mais. Mas o peão da coluna da torre em geral vale um pouquinho menos que os outros. Ok. A partida segue agora com o lance torre C4. O Ricardo continua defendendo o seu peão. E aqui torre C8 foi jogado pelo Gukesh. Não apenas ameaçando esse peão, mas mantendo a ameaça do peão de A4. G3 foi jogado atacando o bispo. E o bispo volta lá para a casa de B8. Como jogaria Tigrão Petrosian, deixando aqui a atividade tanto na coluna C, né? O bispo em C7 acabaria interrompendo aqui o ataque do peão, apesar de que os computadores acham que bispo C7 seria melhor, mas não dá muito para explicar por quê. E esse lance é mais humano porque mantém o ataque aqui do peão de C6. Dama Sedônia protege com toda a força o peão de C6 e o Gukesh capitaliza, realiza o lucro, coleta madeira, coloca no bolso, meus amigos. Peão a mais pro Gukesh, que começou pior na abertura, já tá com uma boa vantagem. Cavalo G5 foi jogado aqui pelo Ricardo Nakamura. O que será que ele tá ameaçando nessa posição? Ele tá ameaçando uma entrada poderosa, perigosa. Por isso G6 foi jogado e agora a torre vem para C1, super protegendo o peão passado. O Ricardo Nakamura ainda acredita nesse trunfo e o Gukesh segue com o lance bispo D6, melhorando um pouquinho a atividade do bispo. Dama em E2, é potencialmente um bom defensor aqui pro rei. Dama em E2 foi jogado pelo Ricardo Nakamura e o Gukesh segue acreditando. B5 exclama, joga a torre para baixo, B3 cerca a torre vem para casa de D2 e cai mais um peão, torre por C6, 2 peões a mais para o Gukesh. Inacreditável, vai colocando o Ricardo Nakamura numa situação de problema. Torre de C em D1, o Ricardo Nakamura evita a troca das peças e aqui as pretas têm possivelmente o lance bispo E7, mas não é fácil de achar porque que esse lance é tão bom assim. Os computadores dão esse lance com quase 4 pontos de vantagem. A gente tá vendo que tem 2 peões a mais, mas não consegue imaginar por que esse lance é tão forte e deveria ter jogado. Na verdade, a continuação é que depois de cavalo em E4, por exemplo, ele escapando do ataque, teria torre em A2, ameaçando também possivelmente no futuro um torre C2. Aqui, por exemplo, se dama por B5, bispo B4 primeiro, atacando a torre.
E aqui então a torre teria que se manter na sétima horizontal e torre C2 colocaria forte pressão. As pretas se mantêm com um peão a mais e tem uma posição, segundo as máquinas já, uma posição de arremate praticamente, porque o bispo não consegue escapar. Se aqui a torre está atacada, o bispo está cravado, são 2 ataques. Se torre por torre simplesmente peão toma, o bispo está atacado, a torre está atacada e a torre não consegue proteger o bispo. Uma posição vitoriosa para as pretas. Não é uma sequência fácil, até porque existiriam várias outras possibilidades, e a partida seguiu não com o lance bispo E7, mas sim com o lance torre de A em C4. E é aqui que esse lance aqui, o computador não gosta muito, fala que as brancas têm alguma chance agora se jogarem dama F3, exatamente o lance jogado pelo Hikaru Nakamura, ameaçando em F7, vai para o contrajogo, dama B7 faz a proteção, e aqui temos o lance dama por B3, o Hikaru Nakamura conseguiu recuperar um pouquinho, torre B4 vai para cima da dama, dama volta para casa de F3, amarrando a dama do Gukesh na defesa do peão, e aqui torre de B em C4, o Gukesh tá um pouco perdido, o tempo dos dois já começa a cair, tá um pouco perdido nos planos, ele não sabe muito bem o que jogar, foi com a torre para B4, atacou a dama, depois voltou a torre para C4, ou seja, não houve nenhum ganho posicional com essa manobra, na verdade houve perda de tempo, e o Hikaru Nakamura segue melhorando a posição com o cavalo em E4, e esse cavalo fica bastante ativo, perigoso, bispo em E7, mantém o controle aqui do cavalo, e aqui então o cavalo C5 foi jogado pelo Hikaru, colocando num conflito gigantesco para o Gukesh, porque esse cavalo foi jogado aqui no meio de uma galera que tá olhando para ele falando, você tá maluco? E o cavalo fala, pode me capturar, não tem problema, eu sou maluco mesmo, pode capturar que vocês estão certos. O problema de capturar esse cara aqui é que esse bispo vira um monstro, ele estava adormecido e ele começa a assumir a presidência da longa diagonal de casas escuras, ele vai mandar no jogo, ele vai mandar em todo mundo. O computador fala que daria, viu? O computador fala, oba, essa sequência é ótima, deixa esse bispo sonhar, mas entre seres humanos é complicado. E por isso o lance jogado foi dama C8, triplicando aqui, todo mundo para cima deste cachorro. E aqui o cavalo volta para casa de D3, ameaçando um duplo de cavalo. Gukesh segue com o lance bispo D6, não permitindo duplo. E o cavalo volta a atormentar em C5. E o tempo dos dois já começa a cair. B4 foi jogado pelo Gukesh, não encontrando um plano efetivo, talvez H5, mas é difícil explicar por que H5 é melhor do que B4. Nós somos seres humanos e não máquinas. B4 foi jogado, o Hikaru segue com o lance torre em A1, o melhor seria dama D3, mas aqui é coisa de máquina. Torre A1 é natural, ganhando mobilidade para torre. Bispo por cavalo foi jogado, uma decisão acertada do Gukesh, qualquer outro lance aqui não seria tão bom. Bispo por cavalo foi jogado, mesmo aceitando abrir essa diagonal, valente jogou aqui o Gukesh. Torre de 6 por C5 foi jogado, e agora a torre de D volta para D1 para tentar segurar o ataque que está existindo na fileira do fundo. Torre C2, o Gukesh vai se impondo, segue com 2 peões a mais, bispo atacado, ataca a torre, torre atacada, dá um passito para frente, bispo em E5 jogado pelo Naka, deixa o bispo aí em segurança, e H5 foi jogado. Posição difícil, o único lance que dá uma forte vantagem aqui para as pretas seria a torre C1, e difícil também de entender por que esse lance traria tanta vantagem, mas uma das possíveis explicações é que ao trocar um pouquinho aqui as torres e ter um peão passado distante, ter 2 peões a mais, poderia favorecer esse final aqui para o Gukesh. Não que seja fácil de converter, mas os computadores dizem que esse é um bom caminho para buscar uma vitória. O Gukesh preferiu jogar com o lance H5, provavelmente receando algum tipo de sacrifício em D5 seguido de dama em F6 com ameaça de mate. No entanto, H5 não ajuda muito, na verdade é um erro grosseiro, e as brancas aqui têm a possibilidade de jogarem o lance torre em A7 e não teria defesa. Por exemplo, esse lance é difícil de encontrar, a torre A7, porque parece tão óbvio que dá para defender com torre C7, mas na verdade estaria vindo torre por D5. Essa sequência não é nada simples de enxergar, principalmente quando o tempo está caindo. E aqui acabou, as brancas vão ganhar
a força. Por exemplo, se peão toma, simplesmente dama em F6, o rei iria para F8 e aqui dama em H8, aqui a sequência é bacaninha, né? E a torre tá cravada, ela não pode capturar. E uma outra sequência existente seria se torre por A7. E aqui então a gente teria dama em F6 ameaçando o mate, torre em A1, tentando deslocar aqui um pouquinho o bispo para poder sacrificar a torre no bispo depois de torre C1. Então essa é a sequência mais difícil, mas no final teria torre D8 e não dama por torre, por conta de peão por torre, mas sim torre D8, né? Quem enxergou essa sequência ao toque, levanta a mão. Deixa eu ver quantos. Ué, vocês todos que levantaram a mão pra fora da sala, vocês são tudo mentiroso. Vai conversar com o Felipe tá aqui do lado do meu vizinho, vai dar uma lição de moral em vocês, hein? Se bem que eu não sei se ele tem muita moral pra isso. Mas enfim, isso é outro assunto, vamos voltar aqui pra partida. A partida seguiu aqui com H4. H4 foi jogado pelo Hikaru Nakamura e não o lance torre A7 que a gente acabou de ver, esse lance felipesco. E a partida segue com o lance dama D7. Gukesh tem a esperança de novo, tá na luta. Rei H2, Rei H7, nada bom o lance Rei H7, porque agora existe esse sacrifício seguido de dama em F6. Será que o Hikaru Nakamura vai encontrar? Sim, meus amigos, aqui teria que ter sido jogado o lance torre C8 nessa posição. Torre C8 impediria essa sequência, porque simplesmente você vai conseguir seguir aqui com torre por F2, por exemplo. Aqui a gente teria essa posição que seria vitoriosa para as pretas, porque seriam 3 peões a mais, sem nenhum perigo de checkmate, torre atacada, torre C7 defenderia, por exemplo, contra a torre F1, e esse final é um final vencedor para as pretas. Mas isso não foi encontrado, o Gukesh dramaticamente não encontra, que ninguém está enxergando mais nada, o tempo está caindo, a adrenalina correndo solta. Rei H7 é um lance defensivo que vê fantasma, e quando a gente tem medo de fantasma, o fantasma aparece. Torre por cavalo foi jogado pelo Hikaru Nakamura, lance brilhante, indo para o contragolpe, meus amigos. Peão toma dama, agora ameaçando o checkmate por todo lado. E o Gukesh rapidamente vai para o único lance da posição, torre por F2, desmantelando esse ataque e seguindo com dama em E6. O Gukesh tem uma peça a menos, no entanto ele tem 3 peões a mais, dá para lutar, segundo as máquinas, as brancas têm a possibilidade de vitória, mas não é fácil de encontrar, teria que achar o lance torre A7, o único lance que justifica essa forte vantagem. Hikaru Nakamura acaba não encontrando, coloca o bispo em segurança e o Gukesh vai para o contra-jogo com B3, jogada genial, disparando o peão passado. Torre C1 foi jogado agora pelo Hikaru Nakamura, um erro, porque as pretas agora podem ganhar. Cara, a gente vai vendo como é difícil jogar posição caótica, principalmente com o tempo caindo. Porque os dois estão errando absurdamente. Essa partida tá uma verdadeira montanha-russa. A galera tá gritando lá no salão, tá berrando lá no salão, uma torcida absurda. Tem um juiz ali que fica olhando em pé, olhando o tabuleiro. Cara, parece futebol o negócio, emoção assim de esporte mesmo. E aqui então, o Gukesh teria o lance torre 4 ameaçando ganhar a dama. Esse lance seria forte demais. Depois de rei G1, torre 2, por exemplo, e depois de dama em A7, B2, e as pretas estão ganhas aqui, porque mesmo depois de um lance como torre F1, teria a torre E1, e aqui depois de um lance como dama B7, simplesmente você vai promover para a dama e vai ter um final vitorioso aqui, um final com uma vantagem muito forte. Você vai disparar esse peão também, vai trazer a dama aqui e vai ser difícil de segurar. Por isso, meus amigos, tinha que jogar torre 4, mas o Gukesh dramaticamente não encontra, vai para torre toma, acreditando que simplificando esse final ele não levaria checkmate. O Gukesh continua com receio do Nakamura, essa é que é a verdade, ele não tá jogando para frente, ele tá jogando meio que se defendendo, tentando talvez ir para um empate. A partida segue com bispo toma e agora rei G8, temos o lance bispo B2, mais uma vez reivindicando a presidência da longa diagonal de casas escuras. E o Gukesh segue com o lance dama E4, centralizando a dama, ameaçando aqui trocar a dama e de repente para um final vencedor, né? Por exemplo, se eu jogar aqui um lance rei H3, rei H3 salvou, vai, eu vou jogar dama G2, vai, dama G2, aqui, bom, ainda dá para empatar, é difícil ganhar aqui, mas também seria difícil perder se trocasse aqui as damas. A partida segue com o lance dama em F6, meus amigos, ameaçando o mate. Temos o lance dama Macedônia,
Rei H3 foi jogado nessa posição dramática. Os computadores encontram o lance dama C8 dando cheque e vai ter cheque para sempre, vai ter cheque até amanhã, vai ter cheque lá, vai ter cheque acolá, vai ter cheque lá. Essa grande mentirada, baboseira do universo, uma mentira absoluta, mas os computadores dizem que daria e que a gente ainda poderia continuar com essa lorota por mais uns 412 lances, mas máquina contra máquina empataria essa posição. É o famoso estudo de lorota. Mas aqui, meus amigos, nada disso aconteceu porque GuCash de maneira dramática faz o lance rei F8. Faz sentido, não faz? Aqui não é mais mate, esse aqui também não é mais mate. O problema de rei F8 é que esse não dá mate, mas esse, meus amigos, Hikaru Nakamura faz esse lance, cata o rei do GuCash, joga pra galera, sai correndo pelo salão e por isso, vitória aqui do Hikaru Nakamura. Agora, Rafa, que história é essa de pegar o rei e quebrar a cruz? Ele não quebrou a cruz, mas poderia, né? Mas ele jogou lá pra galera. Agora vamos falar sobre isso, vamos puxar o relatório aqui do chess.com e comentar sobre essa atitude do Hikaru Nakamura, né? Uma precisão maluca. A gente vê no gráfico, tô rico, tô pobre, tô ganhando, tô perdendo, tá empatado, tô perdido. Uma bagunça completa. Lance brilhante do Hikaru Nakamura, realmente muito firme. Mesmo assim, depois dessa sequência, o GuCash conseguiu segurar a bronca, poderia até ter virado, mas acabou não encontrando aqui o lance torrinha E4, né? E por isso a gente teve a vitória aqui do Naka. Agora, por que o Hikaru Nakamura jogou o rei pra galera, né? Eu não aturo esse Hikaru Nakamura, foi um desrespeito ao GuCash? Na verdade não. Eles têm vídeo mostrando no dia anterior a organização do torneio pediu para eles, sugeriu, falaram, cara, isso aqui é um eSports, é um torneio de eSports, a turma tá vindo aqui, ninguém vai ficar quieto na torcida, vai ser mó gritaria, a turma vai pular, vai fazer ola. Cara, vocês não podem jogar um xadrezinho normal, é xadrez rápido, xadrez corrido, com emoção, com peça voando, e no final, quem ganhar, eles falaram, no último tabuleiro, faz o que quiser, quebra a cruz. Falaram mesmo, de verdade. Eu fiquei orgulhoso, porque o cara da organização falou quebra a cruz do rei. Eu lembrei que eu fico falando isso aqui no canal, né? Quebra a cruz e sai correndo. Foi de fato que o cara da organização do torneio falou pra eles. Falou, vocês quebra a cruz, joga o rei longe, faz o que vocês quiserem, né? O GuCash, parece que em entrevista afirmou lá que ele não faria isso. E mesmo se ele tivesse ganho, porque para os indianos o xadrez é quase como que sagrado, né? Porque o GuCash falou, é daquilo que ele vive, é aquilo que dá o sustento para ele, para a família dele, e é a profissão dele, e o indiano tem essa, eu não sei se o indiano, mas o GuCash tem essa, o indiano em geral é mais espiritualizado, né? O mundo oriental, os indianos têm essa característica, e mais do que o ocidental em geral. Mas o GuCash especificamente ele tem esse approach, ele fala, cara, eu não faria isso, né? Mas por outro lado, o Hikaru Nakamura fazendo isso leva a diversão pra galera, leva, né, o conteúdo pra galera, leva esse debate e tudo mais. Então, na minha opinião, foi super válido o que o Hikaru Nakamura fez. Não foi um desrespeito porque não pegou ninguém de surpresa. É uma coisa que já havia sido acordada entre os jogadores, entre as equipes. Cada um se quer faz ou não, mas não significa que você está desrespeitando, e sim, mas seguindo uma orientação ali da própria organização do torneio, tentando divulgar o xadrez para novos públicos e tudo mais. Então, o Hikaru acabou fazendo mais nesse espírito, de forma alguma, com o intuito de menosprezar ou diminuir o nosso campeão do mundo GuCash, né? Agora, não sei, postem aí nos comentários o que vocês acharam. As opiniões são as mais diversas, você é livre para ter a sua opinião. Essa é apenas esses são apenas fatos, mas a sua opinião sobre isso é totalmente particular. Então postem aí nos comentários o que vocês acharam dessa atitude aí do Hikaru Nakamura. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!